A carruagem balançava pela estrada coberta de neve branca. Lá dentro, Gilly olhava ansiosamente pela janela, os flocos de neve ficando cada vez mais densos. Gilly disse preocupado: "Oh, meu Deus, está nevando. Desse jeito, a neve logo se acumulará. Deveríamos parar em uma vila próxima e esperar a neve passar. Se nevar demais, não conseguiremos usar o portal de teletransporte." Jim, ainda olhando distraidamente para a paisagem branca lá fora, apenas respondeu suavemente: "Sim." Naquele instante, um som terrível ecoou e a carruagem balançou violentamente. O impacto inesperado fez Gilly perder o equilíbrio e Jim caiu para a frente. "Jovem mestre!" Os dois guardas exclamaram em pânico. De fora, um guarda gritou alto: "É uma emboscada! Por favor, permaneçam dentro da carruagem." Sem hesitar, Gilly correu para abraçar Jim, puxando-o para seu peito para protegê-lo. Enquanto segurava Jim firmemente, Gilly o tranquilizou com uma voz firme, embora lá fora, o som de metal colidindo e gritos já ecoassem na floresta de bétulas coberta de neve. "Jovem mestre, vai ficar tudo bem. Por favor, não se preocupe. Jerome e Holtz são cavaleiros guardiões 7 estrelas, e você ainda tem a mim. Há cerca de 20 inimigos, incluindo alguns magos e guerreiros. Também é possível que haja arqueiros." Dentro da carruagem que balançava violentamente, Jim afastou a cortina, olhos tensos observando a caótica batalha lá fora. Gilly, com o rosto forçando a calma, disse a ele: "Não creio que haja alguém acima de 7 estrelas. Jerome e Holtz estão lutando agora." Ao ouvir os nomes dos dois cavaleiros guardiões, Jim virou-se sobressaltado, a expressão não mais o medo de uma criança, mas a frieza de alguém que acabara de perceber algo terrível. Ele agarrou o ombro de Gilly com a voz urgente: "Gilly, precisamos sair desta carruagem imediatamente." Gilly ficou atordoada com a mudança repentina dele. O que o jovem mestre disse? Jim olhou firmemente para a tutora, sua voz se endureceu, analisando claramente. Os cavaleiros guardiões de Huncandel, sob nenhuma circunstância, devem deixar os descendentes de Huncandel sozinhos. Deveria haver alguém ao meu lado. A verdade cruel atingiu Gilly como um raio. Ela ficou paralisada, os olhos arregalados de horror ao compreender a implicação nas palavras do jovem mestre. Jim continuou com a indignação evidente em seu rosto. "Então, isso significa que um deles é um traidor ou uma farsa. Pode haver algum dispositivo escondido nesta carruagem. Precisamos sair daqui agora, Gilly." A hesitação de Gilly desapareceu imediatamente, substituída pela determinação de uma protetora. Ela agarrou Jim com firmeza, seus olhos brilhando com uma vontade inabalável. "Eu entendi, jovem mestre. Agora, como membro de Huncandel, eu o protegerei." De repente, a aparência gentil de uma babá desapareceu. Gilly rosnou: "Por favor, entenda, mesmo que eu tenha exagerado um pouco." As garras afiadas em suas mãos brilharam, rasgando o ar. Ela se jogou para abraçar Jim, seu corpo girando como um redemoinho, criando uma dança de destruição, escapando rapidamente da carruagem. A batalha cessou temporariamente, restando apenas a paisagem de neve branca e as bétulas despidas. A neve começou a cair levemente, cobrindo a paisagem com uma fina camada. Jim carregava Gilly, exausta, nas costas, caminhando firmemente pela floresta silenciosa. Gilly correu e disse: "Jovem mestre, quando voltarmos à mansão, aceitarei meu castigo." "Gilly, agora não é hora de pensar nisso", respondeu Jim, com os olhos fixos firmemente à frente. Jim disse: "Vamos para onde eles estão lutando, preciso confirmar algo." Gilly ficou um pouco surpresa com o pedido inesperado, mas, confiando, Jim continuou: "Aqueles com quem eles estão lutando podem, na verdade, ser nossos aliados." As palavras de Jim foram como um raio. Gilly parou, com os olhos arregalados, a surpresa e a confusão evidentes em seu rosto enquanto ela olhava para seu jovem mestre. A atmosfera estava estranhamente silenciosa. Jim observou as vastas montanhas nevadas, sua respiração formando finas colunas de fumaça no frio cortante. Ele franziu a testa, murmurando de forma analítica: "Se os atacantes estão visando a mim, este deveria ter sido o melhor momento para agir quando eu acabara de sair da carruagem, mas está muito quieto, muito estranho." "Eu entendi, jovem mestre", Gilly respondeu, sua voz cheia de determinação. Imediatamente, ela pegou Jim e disparou pela neve, deixando pegadas profundas no solo branco. Mas eles não foram muito longe. Do lado da montanha, figuras apareceram de repente, cercando-os rapidamente. Assim como previ, Jim sussurrou, seu rosto incapaz de esconder a tensão. Gilly apertou o pequeno mestre em seus braços, seus olhos afiados ao reconhecer os brasões. O clã Yuta da família de magia Mittel e o símbolo do diabo e da flor de cerejeira negra. Esse é o grupo mercenário, Esquadrão do Rei Negro. Uma voz ecoou por todo o Vale Nevado, abafando o uivo do vento. Encontrem Jim Huncandel, equipe 3, bloqueiem o lado esquerdo. Um mago com um manto branco apontou para eles.
Ali, encontrei Gilly McLaurin, também confirmei a presença de Jim Huncandle. Atenção, proteger Jim Huncandle é a prioridade máxima. Um homem ruivo, corpulento e de olhos afiados deu um passo à frente. A espada em sua mão brilhou com um clarão frio ao ser sacada da bainha. Ele declarou em voz alta: "Eu sou Mureca, capitão do Esquadrão do Rei Negro. Viemos aqui para resgatar Jim Huncandle, a pedido da família Huncandle." Entre a neve branca, Mureca rosnou, com os olhos injetados de sangue, enquanto encarava os atacantes abatidos. Sua fúria explodiu. Seus desgraçados, como ousam tocar no jovem mestre? Parado atrás, Jim falou calmamente, sua voz inabalável no vento gelado. Eles não são traidores, mas impostores. Se fossem realmente cavaleiros de 7 estrelas, jamais teriam tanta dificuldade com essas pessoas. Naquele momento, o Esquadrão do Rei Negro havia controlado completamente a situação, encurralando os sobreviventes. Gilly, furiosa, avançou contra um assassino, exigindo em voz alta: "Quem são vocês? Digam seu propósito e quem os enviou?" O assassino capturado sorriu de lado, os olhos cheios de desafio e arrogância. Ele rosnou: "Você está fazendo uma pergunta óbvia demais. Por que eu diria uma cadela de Huncandel?" Assim que o insulto terminou, Mureca imediatamente sacou sua grande espada, pronto para agir. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Gilly se virou para Jim, a raiva em seu rosto substituída por preocupação. "Jovem mestre, o que devemos fazer?" Jim respondeu friamente, sua voz ressoando claramente no espaço silencioso: "Matem um, cortem um braço do outro e tragam-no até mim." Seus olhos brilharam com uma luz azul esverdeada imponente, refletindo nos flocos de neve caindo. Gilly disparou como uma flecha. "Farei a vontade de meu mestre." Mas o pânico foi breve. Em um instante, os olhos de Gilly se acenderam com um brilho dourado, a chama de uma vontade de lutar indomável. O homem com a cabeça raspada mal conseguiu soltar um grito abafado antes de ser varrido pelo clarão do corte da espada. Sem hesitação, Gilly girou, as garras em suas mãos desenhando um arco brilhante contra o fundo branco da neve. Outro adversário com cabelos brancos arrepiados apressadamente levantou a espada para bloquear, mas a força do ataque ainda o fez recuar alguns passos, fazendo-o cerrar os dentes e soltar um gemido de dor. No entanto, Gilly não lhe deu chance de se recompor. Um golpe final, rápido como um relâmpago, perfurou a defesa do oponente. Sangue fresco jorrou, manchando o rosto pálido do cavaleiro. Seus olhos se arregalaram, cheios de choque e incredulidade. Gilly desceu como uma sombra mortal. Suas garras afiadas se levantaram, formando um rastro de luz laranja brilhante que atingiu o inimigo atordoado. Sangue fresco espirrou sobre a neve fria. Gilly estava ali, assustadoramente calma, seu cabelo e capa preta esvoaçando ao vento cortante. A seus pés, o agressor jazia estendido na neve, o corpo contorcendo-se em vão. O olhar de Gilly era frio ao fitar o derrotado. Ela agarrou o cabelo branco dele, arrastando-o pela neve em direção aos seus companheiros que assistiam horrorizados à distância. Sua voz ecoou, clara e firme no ar gelado. "Parece que o mestre de vocês subestimou demais o adversário. Para se tornar uma babá da família Huncandel, é preciso ser um guerreiro de 7 estrelas ou mais." Em meio ao vasto espaço branco de neve, Jim Huncandle permaneceu firme, sua figura diminuta exalando uma calma incomum perante os agressores. Ele ergueu a voz fria, um som claro, mas pesado, que atravessou a queda de neve. Se querem assassinar uma criança Huncandle, deveriam ao menos enviar 3 ou 4 cavaleiros de 8 estrelas. O cavaleiro de cabelos brancos, com o rosto sujo e machucado, ficou atônito com a atitude do garoto. Ele rosnou com raiva e confusão. "Não brinque, isso é apenas um aviso, o reinado de Huncandle vai acabar." Em resposta à ameaça, Jim simplesmente disse com calma: "Isso é o que eu também quero." O espaço ao redor dele pareceu mergulhar em profunda escuridão, restando apenas os olhos de Jim brilhando estranhamente. Um sorriso ambicioso surgiu em seus lábios enquanto ele declarava: "Eu não quero o reinado de Huncandle, mas quero que o reinado de Jim Huncandle comece." Imediatamente, o cavaleiro de cabelos brancos desabou na neve fria, seu corpo envolto por uma aura vermelha brilhante. Ele ergueu os olhos horrorizados para Jim, gritando suas últimas palavras em desespero: "Glória ao grande ser, Zippo!" Antes que seu corpo ficasse completamente imóvel, Jim franziu levemente a testa, murmurando o nome que ele acabara de gritar: Zippo. Se a família Huncandel buscava a esgrima suprema do outro lado do mundo, a renomada família de magos Zippel reinava pela busca da magia suprema.
Entre círculos mágicos vibrantes e dragões poderosos, eles construíram um império de poder. A inimizade profunda entre as duas famílias durou milênios. 1000 anos atrás, após a morte do fundador Hunkandel, a família Zippel os forçou a aceitar um juramento humilhante, a proibição absoluta do uso de magia em todo o território Hunkandel. Desde aquele juramento, todas as habilidades mágicas da casa Hunkandel foram seladas, semeando um ódio indelével. Em meio ao campo de neve imaculado, Jin olhou para o derrotado a seus pés, o rosto sujo de lama e neve, os dentes cerrados de dor. Ele esboçou um leve sorriso, a voz fria ecoando no ar gelado. Eu me perguntava quem estava por trás disso, ousando fazer algo tão audacioso, mas acabou sendo apenas um capanga de Zippel, Jin disse sem emoção nos olhos. Ele se virou para Gilly, que estava em silêncio ao seu lado. Gilly, jogue-o em algum lugar aqui perto, ele nem vale a pena ser interrogado. Ele acenou levemente com a cabeça, como se confirmasse sua decisão. Eu entendi. Levantado pelos cabelos, o inimigo ergueu os olhos cheios de ódio para Jin, gritando em desespero e ressentimento. Seu bastardo arrogante, mate-me logo! Claro, esse ódio era mútuo. Para os Zippel, os Hunkandel também eram inimigos ancestrais, e por isso eles continuavam a semear terror sobre a família Hunkandel. A neve ainda caía levemente, a respiração de Jin exalava em nuvens de fumaça branca no ar gelado. Ele estava pensativo, os olhos semicerrados analisando a situação. O que aconteceu hoje não é típico do modus operandi da casa Zippel. Parece que seus seguidores agiram por conta própria, mas há algo muito estranho. Seu olhar parou em uma mão esquelética, enfaixada, que jazia em uma poça de sangue preto espesso no chão. Gilly, com o cabelo esvoaçando suavemente ao vento, também observava o rescaldo com uma expressão séria. Ela falou com voz firme. Por mais sofisticada que seja a sua arte de disfarce, é difícil enganar um guerreiro 7 estrelas. As palavras de Jin foram como um raio na mente de Jin. Uma figura grande e detestável de repente apareceu em sua cabeça, deixando-o atordoado. No espaço que de repente se tornou sombrio e cheio de pressão, Jin exclamou em choque. Não me diga que aquele desgraçado também está envolvido nisso? Ele cruzou os braços, o rosto endurecido de raiva e preocupação. Um inimigo mortal parecia ter surgido onde ele menos esperava.